Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é por que algumas bruxas, incluindo eu mesma, alegam que ingressar na bruxaria é um caminho sem volta, tá? Então, quando a gente fala na busca espiritual, né? As pessoas, ainda mais aqui no Brasil, que não existe uma tradição, né? As pessoas são raras as pessoas que nasceram num contexto mais pagão ou de religiões que não sejam as oficiais, né? Então, sim, todo mundo que nos procura vem de alguma religião, né? Normalmente um viés cristão, tem pessoas de outras religiões também. E aí a gente fala assim, olha, mas aqui é um caminho que você está começando e depois não tem como você, é um caminho sem volta. E aí as pessoas ficam apavoradas, né? Ah, gente, meu Deus, então o que a gente vai fazer? Um pacto? Ou então vai acontecer alguma coisa? A gente vai assinar um documento, vai ficar presa ao coven, vai ficar presa às entidades, enfim. E aí a gente tem, esse vídeo é o que eu vou tentar explicar um pouco como funciona. Na busca espiritual, a gente, quando não está satisfeito com aquilo que é o caminho que a gente foi educado, no contexto que a gente nasceu, a gente vai, antigamente era livros, hoje ainda tem a opção de sites, de vídeos, né, de você estar pesquisando outros caminhos, tudo. As pessoas podem visitar lugares, né, conversar com pessoas, trocar ideias sobre os caminhos que as pessoas seguem. E existe aquele momento em que todo mundo dá uma bisbilhotada em várias correntes, né? É muito comum que quem hoje esteja seguindo a bruxaria tenha já passado por algumas outras experiências. E assim, eu mesma, gente, a minha biblioteca tem livros de diversas religiões, porque sim, eu pesquisei muita coisa de diversas religiões para ver aonde eu me encontrava, já que a religião na qual eu fui educada não preenchia totalmente as minhas necessidades, nem explicava, nem me orientava em assuntos que eu já vivia, né? Vivia no contexto familiar, vivia pessoalmente. E aí a gente vai pesquisando, vai vendo que algumas correntes parecem ser mais afins e a gente vai tentando encontrar. Enquanto a gente esteja nesse caminho que a gente chama de intelectual, e é por isso que quando as pessoas me procuram, eu falo, gente, aqui não é um curso, nosso treinamento, nosso sistema não é meramente intelectual. Porque esse intelectual é aquela coisa, eu estou assuntando, eu estou querendo saber do que se trata, como é que funciona, sentir o tipo de pessoas que atrai aquele tipo de experiência, as crenças, as limitações, enfim, as pessoas vão buscando essas experiências, né? E elas, livros e sites, são esses canais que nem o meu, que vão esclarecendo e as pessoas vão tendo uma noção e vão se identificando cada vez mais e vão aí fazendo a escolha. Tanto que aqui, assim, quando as pessoas me procuram, eu não tenho nenhum problema de falar assim, olha, quer entender um pouco mais a respeito? Quer que eu indique um livro? Quer que eu indique alguma experiência? Não abre nenhuma preocupação, mesmo porque o sistema que eu lido, ele é totalmente individualizado, ele não dá para ser... Foi, né? Porque na tradição, né, celta, as bruxas, as pessoas que eram treinadas, elas eram treinadas individualmente, porque realmente cada um tem capacidades, dons,
ritmo de desenvolvimento totalmente individualizado, não vai dar para você sistematizar e criar uma coisa que cabe para todo mundo. Mas, e aí assim, e por que que então teria essa sensação de, esse vínculo, né, com a religião? E aí a gente explica que não é uma questão da religião em si, mas da própria natureza humana. Faz parte da natureza humana, toda vez que você experimenta alguma coisa que é melhor para você, que você se sente com mais aspectos seus incluindo, né, você se sente mais pleno, né, que para você é muito difícil voltar atrás. A gente tem que pensar que a gente tem aspectos racionais, intelectuais, que são o que a gente chama de consciente, e tem aqueles aspectos que a gente chama de irracionais e inconscientes. Quando a gente fala de experiências, a gente está dizendo assim, coisas que você assimila intelectualmente, mas que coisas que você também assimila inconscientemente. Então, quando você tem um contato com uma religiosidade que não é meramente intelectual, que não são só regras, que você começa a sentir essa sensação de plenitude, sentir a sensação de estar religando, sentir o contato com outros seres, começar a perceber coisas, sentir que você está dando valor a aspectos seus, que você já entendia, que você já percebia e não tinha como explicar, como inserir na sua vida cotidiana. Quando você começa a inserir essas coisas e começa a ver que a sua vida flui de uma forma diferente, você vai mudando o seu estilo de vida, não tem como voltar atrás, porque a sua própria natureza vai começar a criar problemas. É aquela coisa, um exemplo, né? Quando a gente gosta de tomar um vinho, se você está tomando um vinho de uma qualidade um pouco melhor, a próxima vez que você for tomar o inferiorzinho lá, você já não quer mais. Muda o seu paladar, né? Que você teve aquela experiência, e é uma experiência que é física e o seu corpo não aceita mais aquele padrão. Enquanto aquilo era só o que tinha, sim, ele aceitava. Quando você começa a melhorar o padrão, você também vai melhorando, você também não tem como mais voltar atrás. O seu corpo não aceita, né? O seu corpo já não aceita mais aquilo. As suas forças do inconsciente, que a gente chama, né? E a mesma coisa acontece na bruxaria. Por quê? Porque você não vai ter uma relação com o divino em que você assiste uma missa, ou você ouve um padre falar, raciocina, olha, bonita aquelas ideias, aqueles pensamentos são interessantes, e aí você fala assim, tá bom, então eu vou fazer aquilo que ele falou, e aí você está fazendo aquilo, mas são só conceitos mentais que você vai adere também porque existe um contexto social, existe você fica mais aceito, você consegue ter um networking com as pessoas, então você tem aquela sensação de estar mais, de ter pertencimento numa sociedade e de você estar tendo os mesmos valores, quer dizer, é interessante saber que as pessoas têm os mesmos valores que você, então assim, cria uma segurança, mas é tudo muito daqui para fora, no mexe interno. E aí, assim, ficam coisas que restam coisas, né, que você simplesmente vai ter que ignorar. Então, se você tem um sonho que acontece, se você tem uma percepção espiritual de um ser que já faleceu, quando você tem uma sensação de o famoso déjà vu, né? Parece que eu já estive nesse lugar, já conheci tal pessoa, eu acabei de conhecer, parece que está fluindo essa relação, está ficando uma coisa tão harmoniosa, parece que somos amigas há tantos anos e mal conhecemos. Então, assim, você vai tentando ver essas coisas, tudo isso fica assim, coincidência, bobagem. Você vê, é você que está delirando, é você que está imaginando coisas, isso aí é assim mesmo, é normal, é acaso. Quando você encontra uma outra religião em que começa a encontrar explicações, né? Começa a encontrar
e começa a vivenciar, porque quando a gente fala no curso, que a gente faz um curso de treinamento, a gente não está falando de técnicas, a gente está falando de você começar a vivenciar, perceber, e às vezes até não é perceber nada de sobrenatural, é começar a parar e perceber as coisas que já acontecem, que você não tem nem explicação, nem como replicar, e nem simplesmente passa batido e você não para nem para analisar e aproveitar, às vezes, uma orientação, um aviso que você esteja recebendo. Então, quando você começa a lidar com uma religião em que tudo isso começa a ser integrado, o voltar atrás, assim, não, só que mais, sei lá, deu medo. E eu acho que é a parte do medo, porque como é tão gradual e como você vai assumindo as suas próprias forças, você vai entendendo as coisas, eu acho que não é tanto o medo, sei lá, de ver, sei lá, seres, espíritos, coisas do gênero, né? O medo mesmo que a pessoa tem é de se sentir fora, não pertencente àquele grupo social que ela vivia. Eu acho que é aquela coisa assim, tá, mas vai ter um casamento, nasceu um filho, eu tenho que fazer o batizado porque na família do meu marido, do meu pai, da minha mãe, e aí tem umas coisas que, não, mas meu filho nasceu, eu vou ter que colocar na escola tal que tem um viés religioso. E aí aquela pessoa fica naquele dilema, porque assim, quando sai, só ouve que é ruim, que é do mal, que não sei o quê, e que se você está tendo aquelas experiências, provavelmente é uma coisa ruim, e que não sei o que lá. E a pessoa, quando entra, ela se sente validada, tendo explicações, tendo uma orientação, mas, por outro lado, é como se ela ficasse à parte daquele outro mundo, né? Então, a pessoa que tem, que vem para né, a gente sempre gosta de esclarecer assim. É importante que você já tenha chegado num ponto em que não compensa mais voltar para aquele mundo, né? E que você saiba que você está entrando num caminho que não tem volta, porque você você não vai voltar por gosto, né? Você não vai ter assim um desencanto e vai querer voltar. Você pode ter esse chamado do mundo externo para alguma coisa, mas você vai sentir que aquilo não faz muito sentido. Quando você está nesse ponto, né, que você sabe que você encontrou uma coisa que te calou fundo, renegar é mentir para si mesmo, e aí sim tem consequências. Quer dizer, quando isso não por ser uma religião, por ser a Wicca, qualquer situação de vida em que você se defronta com uma verdade, com uma coisa que para você faz sentido, e você renega, com certeza aquilo vai causar problema de saúde, problema financeiro, a sua vida não anda porque é aquela coisa, as suas próprias forças, a sua própria energia não quer levar a vida adiante. Tem um lado nosso, que é como uma criança birrenta. Se você acostumou a dar chocolate todo dia, ela vai querer aquele chocolate, não vai querer mais. Por isso que é tão difícil fazer uma dieta, né, gente? Você acostuma com uma coisa que você sente um prazer, sente uma alegria, está bem, né? Para você trocar isso, você tem que qualquer assunto, né, que você queira excluir de si, da sua vida, você tem que oferecer uma coisa melhor, você tem que oferecer uma possibilidade melhor, né? E como parece assim um pouco arrogância, mas é uma experiência mais plena. Talvez possam existir outras religiões, assim, eu não conhecia, a que eu tive acesso foi essa e para mim preenche perfeitamente. Então, e é a experiência que eu vejo também nos meus alunos. Então, sim, você não pode largar uma coisa que está fazendo sentido, que está trazendo explicações, e então, se vai entrar, é melhor entrar de verdade. É melhor entrar sabendo que aquilo é um caminho de verdade e que você também está entrando de forma de verdade e não só no sentido de ter uma experiência. Agora, lógico
que existe o processo de ter um pouco de informação, de conhecimento, que é o aspecto intelectual. Então, você vai ler livro, vai ver um site, vai ver um vídeo. Hoje em dia está muito fácil, né? Você ter acesso à informação. Hoje em dia, pelo amor de Deus, é fantástico, né? Você baixa um livro, você vê informações em sites, vê vídeos, é perfeito. As opções são inumeráveis, né? E sim, é o que você vai buscando, você vai formando uma convicção e aí sim você faz a opção de estar ingressando numa religião como essa, tá certo? Eu vou pedir para vocês, estão gostando dos vídeos? Então, tem muita gente que só assiste e não dá o seu likezinho, hein, gente? Deem o seu like, façam a inscrição no nosso canal. Quem puder compartilhar, compartilha. Quem tiver sugestão de pauta, também faça a sugestão, porque a gente, assim, sempre tem que buscar coisas que as pessoas tenham interesse, né? Não adianta eu querer colocar só os vídeos e não ser do interesse de vocês. E vamos crescer esse canal aqui, né? Até mais, então. Tchau!